Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Ló. Esse homem vivia em Sodoma e Gomorra. Ele tinha se separado do seu parente Abraão, que ficaram muito prósperos ali naquela região. Então tiveram que se separar e Ló foi para Sodoma. E a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram pessoas muito malignas, pessoas maus. Os seus feitos eram terríveis e Deus resolveu então destruir aquela cidade. E Deus apareceu a Abraão e disse para Abraão que estaria destruindo aquela cidade, Sodoma e também Gomorra, e as cidades circunvizinhas ali. A Bíblia diz que Abraão ele intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra, e Deus falou para Abraão que se ele achasse 10 justos ali, ele não destruiria a cidade. Começou em 50 e foi parar em 10. Mas veja bem que milhares de pessoas existiam naquela época ali em Sodoma, Gomorra, nas cidades circunvizinhas, mas Deus não achou 10 justos para que não destruísse a cidade. Então imagina a situação que aquele povo vivia. E Ló, ele era um homem temente a Deus, e Deus então mandou lá os anjos para tirar Ló daquele lugar, para que ele destruísse a cidade e Ló não perecesse com a sua família. E vemos que Ló saiu, ele, a sua esposa e as suas 2 filhas. Os rapazes que iam tomar as suas filhas por mulher não acreditou em Ló. Ló avisou eles pensou que Ló estava zombando deles, né? E não acompanhou Ló. Só sei que Ló foi retirado da cidade. E quando ele saiu da cidade, diz a Bíblia que Deus mandou fogo e enxofre e a cidade foi destruída totalmente. E hoje em dia nós vemos que, segundo a história, o nosso mundo ele já superou os pecados de Sodoma e Gomorra. Mas Deus ele ainda tem propósito para milhões e milhões de pessoas ainda nessa terra. Deus ele tem um propósito de salvação. Por isso Deus ainda não destruiu esse planeta, porque ele tem que salvar você primeiro. Ele tem que tirar você do meio desse lamaçal de pecado que o mundo se encontra hoje. Então Deus ele quer salvar você. Por isso que ele não destruiu ainda esse mundo. Eu acredito assim, porque a Bíblia disse que Deus, o plano dele de salvação é enorme, né? Tanto é que ele enviou o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar. Então ele tem um plano de salvação para a sua vida. Eu convido você neste momento a entregar a sua vida para esse Deus maravilhoso, nessa salvação que é o Senhor Jesus Cristo. Toma posse hoje dessa salvação. Toma posse hoje desse tesouro que Deus tem para a sua vida. Um propósito de salvação eterna. Esse é o plano glorioso de Deus para a sua vida. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer te dar uma vida de paz, uma vida de abundância nessa terra que nós vemos que está cada dia pior, cada dia vai piorando esse mundo cruel. Mas Deus ele quer salvar a sua alma, porque a salvação ela é eterna. O plano de Deus para nós é eterno, não é de apenas 100, 200 anos, não, é eternamente. E nós temos que tomar essa decisão, porque trata-se de uma eternidade, né? Com ou sem Deus. Sem Deus, já sabemos que é um lugar de tormento eterno, mas com Deus nós teremos uma eternidade de gozo, alegria e prazer para sempre, ao lado do eterno e maravilhoso Deus. Então, tome essa decisão, medite nessas palavras
Que o Espírito de Deus possa estar falando ainda mais ao seu coração e você tome essa decisão hoje de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e vitória nesta jornada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.